Você vai ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus, que foi gravada na comunidade da Família de Deus. Seja abençoado e deixe Deus falar com você. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você veio. Eu louvo a Deus pela sua vida e louvo a Deus pela sua vinda. Bom, parece que a gente conversou, né? A gente quem? Pastor Fábio e eu. Porque ele começou, logo quando ele deu a abertura no culto, ele falou sobre José. É o Espírito Santo confirmando a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Eu quero falar um pouquinho, sim, sobre a vida desse homem. E estar aqui na casa do Senhor foi a melhor decisão que você tomou, foi a melhor escolha que você fez, estar aqui, buscando o reino de Deus. Em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 39 diz assim: E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Versículo 2. E o Senhor, guarda bem esse versículo, se você puder, de alguma forma, deixar em evidência esse versículo. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. Eu vou ler novamente. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. E olha só, irmãos, nos versículos a seguir, no versículo 3, e o seu senhor viu que o Senhor estava com ele. Pela segunda vez nós vemos essa mesma frase. E o seu senhor viu, observou que o Eterno, o Senhor, estava com ele. Isso era notório na vida de José. As pessoas que olhavam para José logo entendiam, percebiam que o Senhor estava com ele, que o Senhor era com José. Por quê? Porque tudo que ele fazia, aonde ele colocava as suas mãos, ele prosperava, ele era abençoado. Aonde ele chegava, o ambiente, aliás, por causa da presença de Deus na vida dele, aonde ele estava, até as pessoas que nem conheciam o Deus de José, eram abençoadas. Amém, irmãos? Eita, homem abençoado, hein? Você chega no ambiente,
as pessoas nem conhecem a Deus, mas porque você é a própria bênção. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Sê tu uma bênção. Então veja que as pessoas olhavam para José e logo entendiam, ficava claro, estava ali muito explícito: olha, Deus é na vida deste homem. Não há outro motivo a não ser a presença de Deus andar com José. Então, o seu senhor viu que o Eterno, o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Diga glória a Deus, irmãos. Quem é que fazia tudo prosperar nas mãos de José? O Senhor. Então, preste bastante atenção nisso, queridos. O Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. Olha só. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, meu Deus, olha aí, o Senhor abençoou a casa do egípcio, olha só, irmãos, por causa de José. Então, quando o oficial, ele colocou sob a sua casa, sob os cuidados de José, então o Senhor abençoou a casa daquele egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo, só porque José estava ali. A casa daquele homem que não servia a Deus, ele foi abençoado, tanto as coisas internas, como o que ele possuía no campo. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Agora, olha só, aqui começa, isso não tá muito bom para ser verdade, mas é verdade, né, irmãos? Isso aqui é pura verdade, isso aqui de fato aconteceu. E olha o que acontece. Versículo de número 6. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José. Por quê? Porque ele era formoso, ele era inteligente, ele era um homem próspero. Mas o que chamou a atenção aqui foi a sua formosura. E essa mulher, a esposa do seu patrão, do seu senhor, colocou os seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. Poxa, que oferta, hein, irmãos? Não tinha ninguém naquele momento, e esse convite foi feito para este homem. E vamos ver a resposta e a atitude deste homem no versículo
8. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Olha, irmãos, o temor que havia dentro do seu coração. Essa foi a resposta. Entenda, segura aí. Só que isso não para por aqui. Essa mulher, essa história não termina assim. Ela ainda tem algo maligno, ela ainda tem algo para fazer contra a vida deste homem de Deus. E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dia, ou seja, ela insistia. No outro dia estava lá a mulher de novo, fazendo essa oferta para aquele homem, para que ele se deitasse com ela. E olha só, enquanto ela falava com José dia após dia, ele não lhe ouviu para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que certo tempo, escute isso, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Que coisa, irmãos. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. Mas isso não termina assim ainda. Tem mais coisas. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa, olha só, irmãos, e falou a eles dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo até que seu senhor voltasse para casa, seu marido, né? E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: o servo hebreu, ou seja, José, que tu nos trouxeste, veio a mim para me escarnecer. Ou seja, quando ela percebeu que não tinha nenhuma possibilidade deste homem deitar-se com ela, ela então logo se encarrega de uma vingança. Se encarrega logo de querer arruinar. E a vida dele estava aqui correndo um grande risco a partir de então. E assim que o seu marido chegou, ela disse essas palavras: você colocou aqui dentro de casa, você trouxe esse homem para nos escarnecer. Versículo 19, 18. E aconteceu que quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: foi desta maneira que teu servo agiu comigo, a sua ira se acendeu. Isso aqui não era nada bom, irmãos. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam
presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Olha, irmãos, se nós pegarmos aqui um pouco da história da vida desse homem, a gente vai começar lá pelo capítulo 37, e isso aqui vai embora, vai até o 42, nós ouvimos falar um pouquinho mais. Então, como ele já havia sido invejado pelos seus irmãos, ele havia sido já lançado numa cova, porque os seus irmãos tinham inveja dele. E aí, depois disso, ele foi tirado da cova e vendido como escravo ao Egito. Foi assim que ele foi parar na casa do oficial do rei. Então, mais uma vez, irmãos, mais uma vez este homem, ele já havia sido abandonado, depois vendido como escravo, desprezado. E olha, a indiferença. E mesmo assim, ele continuou, ele não abandona a sua fé. Em meio ao abandono, ao desprezo, ele continua servindo a Deus. Ele continua sendo fiel. Não foram as circunstâncias, não foi o desprezo, não foi o abandono, nada que não foram essas coisas, e nem depois a injustiça que ele sofre agora, que o separou da presença de Deus. Ele vai para a prisão. Irmãos, eu estou resumindo aqui porque a história é muito grande. Nós ficaríamos aqui uma semana para falar versículo por versículo. Agora este homem, de forma injusta, ele é colocado numa prisão. Já havia sido vendido como escravo. Agora, imagina o tratamento, você ser vendido por nada. A gente nem vai entrar nesse assunto, de no meio da sua própria família te rejeitar e arquitetar a sua própria morte, porque os irmãos dele queriam matá-lo. Você ser rejeitado da própria família, sua própria família armar um plano para matar você. E depois ele foi vendido então como escravo para o Egito. E agora quando ele chega aqui, ele é levado até a casa do oficial. Só que acontece isso, mais uma vez, é a sua terceira experiência negativa. Ele poderia já aqui nesse tempo estar traumatizado, decepcionado com Deus. Ele poderia estar aqui num estado de depressão, por exemplo. Poxa, minha família me abandonou, os meus irmãos estavam querendo me matar, agora eu fui vendido, agora eu chego aqui e sou injustiçado. Mas olha só, vamos lá de novo, hein? No versículo 21. Mas, novamente nós vamos encontrar essa palavra. Mas o Senhor estava com José. Ele foi lançado na cova,
mas o Senhor estava com José. Diga amém. Então ele não ficou na cova. Ele foi vendido como escravo para o Egito, mas o Senhor estava com José. Agora este homem chega ali nessa casa do oficial, e a sua esposa coloca os olhos nele, quer deitar-se com ele, e ele recusa essa oferta, e por conta disso, aquela mulher trama, dizendo que ele havia tentado contra aquela mulher, deitar-se com ela, e por conta disso ele é jogado, ele é colocado na prisão. Mas o Senhor estava com José, ou seja, ele não ficou na cova, ele não morreu ali dentro, porque o Senhor estava com ele. Ele foi vendido para o Egito, mas ele não foi morto, ele não foi ele não foi usado. O Senhor estava com ele, ele estava ali na prisão, mas o Senhor estava com ele. Diga amém, irmãos. Vocês estão entendendo? E às vezes por tão pouco, nós desanimamos, nós queremos dizer basta, Senhor. Às vezes por tão pouco, nós já desistimos, nos revoltamos contra tudo e todos, até contra o próprio Deus. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. Não tem jeito, irmãos. Quem tem a presença de Deus aonde ele vai, o ambiente, como eu já disse, tudo muda aonde a presença de Deus ela habita, chega. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Escute. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo que eles faziam ali. Por quê? Porque também o guarda viu que o Senhor era com José. Que coisa, irmãos, que confiança. As pessoas entendiam, viam, Deus está, embora esse homem, eu não sei por que ele veio, ou sabia, né? Olha, ainda que ele esteja aqui nessa prisão, mas eu vejo que a presença de Deus é com este homem. Deus está com esse homem. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo que eles faziam ali, era ele que fazia tudo ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele. Diga amém. E aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Agora, como diz o pastor Fábio, a mensagem começa aqui. Quando o Senhor está conosco, segura aí, irmãos. Se você quiser anotar, anote. Eu vou falar aqui algumas coisas. Quando o Senhor está conosco, porque nós vemos aqui no mínimo, acho que 4 vezes essa mesma frase, só nesses versículos, que o Senhor estava com José. Quando o Senhor está com alguém, quando o Senhor está conosco, diz em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você derrubará, desmentirá, você condenará toda língua que a acusar.
Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Primeira coisa, quando o Eterno está com alguém, nenhuma arma preparada, todo o mal que tramaram contra a sua vida, irá prosperar. Palavras de maldição, encantamentos, feitiços, alguém que projetou a sua própria morte, alguém que está querendo te derrubar. Se o Senhor está com alguém, quando o Senhor está na vida de alguém, nenhuma arma preparada, forjada, vai prevalecer. Todo plano satânico contra a sua vida é frustrado, é cancelado. Você é livre, a maldição sai, mas ela não te encontra. Posso ouvir amém, queridos? Quem está comigo, diga amém. É que eu queria ver o seu rosto, mas eu sei que você está acompanhando. A maldição, ela sai, ela vai à sua procura, só que ela, no meio do caminho, aquele plano, o plano que era para você, para causar um acidente, para te causar um infarto, um AVC, uma obra de macumba, de feitiço, de magia negra, seja o que for, aquela praga que rogaram contra a sua vida, contra o seu casamento, sua família, aquilo é frustrado no meio do caminho, aquilo é desfeito, e a maldição, ela simplesmente, ela não te encontra. Quando o Senhor está conosco. Segunda coisa, quando o Senhor está conosco, diz Salmo 91, que Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor de noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal, nenhum, o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Quando o Senhor está com alguém, nenhum mal o atinge. Desgraça alguma chega à sua tenda, à sua vida, à sua casa. E aí? Mas por que infelizmente nós não vemos muitas vezes isso se cumprindo na vida dos servos do Senhor? Você vê que por várias vezes nós lemos aqui, e o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Por várias vezes nós lemos essas mesmas palavras, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, ele era abençoado, ele era um homem próspero, ele era um homem de sucesso. Diga amém. Quem está feliz, diga amém. Irmãos, olha, o que é isso? Toda arma forjada não vai prevalecer.
desgraça alguma vai chegar na minha vida se o Senhor está comigo. Se o Senhor estiver com você, nada, nenhuma maldição vai te encontrar. E você vai ser próspero. Você vai ter estrutura emocional. As pessoas vão querer causar injustiça, você não vai ficar cabisbaixo, você não vai ficar querendo abandonar tudo, não. Quando a presença de Deus está conosco, as pessoas podem querer nos apunhalar pelas costas, puxar o nosso tapete, as pessoas podem desejar mal para nós, elas podem fazer de tudo para ver a nossa queda, mas isso não vai, Deus não vai deixar com que nenhuma desgraça nos alcance. Nós não vamos querer desistir, nós não vamos desanimar. Lógico que nós somos, muitas vezes nós ficamos abatidos por algumas injustiças, algumas traições que nós vivenciamos. Nós temos sentimentos, isso faz parte, mas isso não vai fazer com que a gente seja derrotado, isso não vai fazer com que a gente se curve diante daquela situação e pare e desanime, não, porque a presença de Deus vai estar conosco, nós vamos sentir sim, mas logo nós vamos levantar a nossa cabeça e vamos dar a volta por cima em nome de Jesus. Tentaram me lançar na cova, tentaram frustrar os meus sonhos, só tentaram, mas Deus está comigo. A pessoa tem estrutura psicológica, ela não se abala, ela não deixa com que os problemas, com que as más pessoas, as más conversações, as fofocas, ela não deixa com que as palavras que vieram contra ela, para difamá-la, a desanime, a façam parar de caminhar na presença de Deus, porque ela tem estrutura, porque ela tem a presença do Espírito Santo. Então ela é forte, ela rompe, diga amém, irmãos, ela rompe. Vem um problema, vem a acusação, vem a mentira, vem a injustiça, vem o falatório, vem as conversas mentirosas, e ela está firme, porque ela sabe no Deus, ela sabe quem é o Deus que ela tem crido, e ela permanece. Ela não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Ela olha para o autor e consumador da nossa fé, para o Senhor Jesus. Quando o Senhor está conosco, diz Marcos capítulo 16, estes sinais o acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quando o Senhor está com você, no nome do Senhor Jesus, você expulsa os demônios, você fala novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Diga amém, irmãos. Quando o Senhor está com alguém, os sinais o acompanham. Os sinais o acompanham, o poder de Deus o acompanha. Ele coloca as mãos sobre os enfermos, e eles são curados. E se ele receber alguma coisa mortal, isso não vai fazer nenhum mal. Olha só, irmãos, quando o Senhor está na vida de alguém, quando o Senhor está conosco, quando o Senhor está com alguém, como Ele esteve com José, diz Lucas capítulo 10, versículo 19, eu lhes dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Quem é o inimigo? Satanás. Então o Senhor nos deu todo o poder sobre ele, e nada lhes fará dano. Quando a presença de Deus está conosco, Ele nos deu autoridade. Eu tenho autoridade contra todo o poder do inimigo.
me digam aqui, falem para mim agora, porque há um tempo atrás a gente ouvia besteiras aqui, irmãos, de que existiam tipos de demônios que nós não conseguimos expulsar jamais, mas está escrito que o Senhor nos deu autoridade contra todo poder do inimigo. Não há demônio que você não possa expulsar, não há mal que você não possa repreender no nome de Jesus. Não existe um demônio que não se sujeite ao nome, ao senhorio de Jesus Cristo. Quando o Senhor está conosco, diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que estava acontecendo na vida de José, desde quando ele foi lançado na cova, desde quando ele foi vendido como escravo para o Egito, desde quando ele foi colocado na prisão, isso tudo era propósito de Deus, para que Deus o colocasse como governador. O segundo homem do Egito, depois de Faraó, foi Josué quem governou toda aquela terra, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso faz parte. E às vezes você está sendo moído, você está passando, como diz aquele louvor do Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E às vezes você não entende que isso faz parte do processo. E Deus muitas vezes Ele está nos testando. Às vezes Deus está nos provando, para ver até onde nós suportamos as investidas do maligno, o mal das pessoas, a maldade dos homens. Irmãos, nós estamos cercados de pessoas cruéis. Quantas pessoas cruéis. Nós estamos cercados dessa gente. Quantas pessoas que na nossa frente é uma coisa, por trás, tudo que elas sabem fazer é falar mal de nós, falar mentira. Pessoas que querem, pessoas que tramam contra nós, contra a nossa vida. Nós somos ameaçados, sabia disso, irmão? Sabia que nós somos ameaçados aqui? Talvez você não saiba, mas nós recebemos mensagens no nosso celular. De que estão tramando para nos matar em cima do altar. Só que nós estamos aqui porque sabemos que na nossa frente estão os anjos do Senhor. Nós não andamos com colete à prova de bala, não andamos armados a não ser com essa arma. Louvado seja o Senhor, aplaude Ele, glorifica o nome dEle. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A não ser esta é a nossa arma a qual utilizamos todos os dias. Agora, é interessante que Romanos 8:28 diz que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então Deus não age em todas as coisas para o bem daqueles que não o amam. É só para aqueles que o amam. O que é isso? Ele transforma a maldição em bênção, ele te livra do laço, ele faz com que aquilo que era para dar errado acaba sendo bênção para a sua vida. É isso que ele faz, ele frustra o plano do inimigo sobre a vida daqueles que o amam. Quem não ama a Deus, ele não tem esses benefícios, vamos dizer assim. E aí, abrindo um parênteses aqui em João 14:21, quem são os que amam a Deus? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então,
Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E quem ama Deus, na prática, quem ama não é aquele apenas o amor de palavra, não é aquele que frequentam a igreja, somente isso. Porque estar aqui na igreja não significa que a pessoa ama a Deus de verdade. Ela pode ser simpatizante de Deus, do Evangelho, do Senhor Jesus, mas na prática, quem ama a Deus é aquele que tem os seus mandamentos e lhes obedece. Quem obedece os mandamentos, esse é o que ama de verdade o Senhor. Então são para esses, e porque José amava a Deus, tudo que foi feito para ele, para dar errado, para a vida dele ser ceifada, não prosperou. Muito pelo contrário, o mal que foi feito, os males que foram enviados para ele, todo o plano maligno foi frustrado, foi anulado, cancelado. E tudo o que aconteceu foi para ele chegar aonde Deus o colocou. Diga amém. Então todas as coisas contribuíram para o bem dele, mas porque Deus era com ele. Escute, eu já vou encerrando por aqui. Agora, isso tudo eu falei, isso é quando o Senhor está conosco. Então nenhuma arma forjada contra você prevalece. O Senhor nos livra de toda desgraça, de toda maldição, de toda praga. Nós temos autoridade contra todo o poder do inimigo. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Nós temos autoridade para colocar as mãos sobre os doentes e eles ficarem curados. Quando o Senhor está conosco, todas as coisas cooperam para o bem. Agora, com quem o Senhor está? Com quem Ele anda? Com quem o Senhor está? A presença de Deus, ela repousa onde? Sobre que condições a presença de Deus ela pode estar conosco? Escute, é aqui que vai ser o final da mensagem. Com quem o Senhor anda? O que é necessário para que Deus também, assim como Ele estava com José, como que Deus pode estar com você? Como que Deus pode estar comigo? As pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio, pelas redes sociais, como que Deus pode estar com você? Quando é que Deus está com alguém? Quando é que Deus anda com alguém? Primeiro, com quem o Senhor está? Primeira coisa, Ele está com os íntegros. Sabe o que significa íntegro? A palavra íntegro, inteiro, é aquele que se entregou de todo o coração, é aquele que ele já se decidiu. Porque tem pessoas que querem tudo de Deus, mas não dão o seu tudo para Deus. São pessoas que estão divididas, ficam cocheando entre dois pensamentos. Ele não se entregou. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus não é opção. Jesus não é mais um caminho, mais uma verdade. Não. A palavra de Deus diz: e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Não existe. Só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Todos os caminhos levam a Deus? Levam. Você vai entender. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Na verdade, é que todo mundo vai comparecer diante do Senhor.
Então todos os caminhos vão levar a pessoa até Deus. Agora, para a salvação eterna, somente seguindo Jesus Cristo. Diga amém. Só Jesus leva para a vida eterna. Outros caminhos vão te levar a Deus? Sim, porque você vai ter que prestar conta. Então todos irão prestar contas. Agora, para a salvação eterna, só aqueles que seguiram os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Amém? Só isso. O caminho da salvação é Jesus. Irmãos, Deus anda com o íntegro. É uma pessoa pura, honesta, que atua de forma correta. Ele honra os seus compromissos. Isso é integridade. Que tem integridade moral. Então a pessoa íntegra é aquela pessoa que atua de forma correta. Ela honra os seus compromissos. Ela é uma pessoa pura. Salmo 41, 12, por causa da minha integridade, me sustém e me põe na tua presença para sempre. Deus, Ele está com o íntegro. E José, ele era um homem íntegro. Deus está com os puros de coração. Diga, Deus está com o íntegro e Deus está com os puros de coração. Irmãos, tem pessoas que não sabem o que é atuar de forma correta, pessoas desonestas, pessoas que não honram seus compromissos, pessoas que não têm integridade moral. Deus não anda com tais pessoas. Pessoas que não têm palavras, que não têm compromisso, que não levam a sério as coisas de Deus e também não são responsáveis com aquilo, com as coisas terrenas. São irresponsáveis, inconstantes. Integridade tem a ver, é aquilo que você é justo, mesmo quando não tem ninguém por perto. Você diz, isso aqui não é meu, eu não toco. Ainda que não tenha ninguém, mas Deus está vendo todas as coisas. Lá naquela casa não tinha ninguém a não ser José e aquela mulher. Ele poderia muito bem ter aproveitado aquela oportunidade, mas ele sabia que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Íntegro, Deus anda com o íntegro. Deus anda com os puros de coração. Salmo 24, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Qualquer pessoa? Não. É aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Senhor, o Salvador, lhes fará justiça. Deus anda com os puros de coração. Deus anda com pessoas íntegras. Segunda coisa, ou melhor, outro versículo, Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem não tiver pureza no seu coração, não verá a Deus. O coração tem que ser limpo, coração limpo, mãos limpas, coração puro, atitudes, pessoas honestas. Segunda coisa, então Deus, o Senhor está com o íntegro, com os puros de coração. O Senhor está com aqueles que o temem. E eu vou ler rapidamente, irmãos, me dá mais 2 versículos, por favor, para eu encerrar. Deuteronômio, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Agora eu vou ter que colocar os óculos. Versículo 12, diz assim: e agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti, apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma.
que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que te ordeno neste dia, para o teu bem. Deus anda com aqueles que o temem. Senhor, é diferente de medo. Senhor, se não for da tua vontade, então eu não quero para a minha vida. Se o Senhor não aprova, então para mim não serve, está descartado. Isso é temor. É sinônimo de renúncia. Eu renuncio o que for preciso. Eu saio desse caminho, porque esse caminho, se não agrada a Deus, se o que eu faço não está glorificando a Deus, isso é temor. Senhor, se não fizer parte do teu plano, então para mim é inútil. Deus, com quem o Senhor está, com aqueles que o temem, e não aqueles que fazem o que bem querem com as suas vidas. Eu faço isso e ponto final. Quem manda na minha vida sou eu. Realmente, Deus te deu livre-arbítrio, Deus me deu livre-arbítrio. Só que depois não adianta chorar no final, irmãos. Cada um vai colher o que plantar. Deus, ele anda com aqueles que o temem. Quem não tem temor, quem faz o que quiser e não está nem aí com o que vai acontecer. Não importa se as pessoas vão sofrer a partir dessa minha decisão. São pessoas que envergonham muitas vezes o Evangelho, que mancham o Evangelho, que são pedra de tropeço. Não tem temor a Deus. Deus não anda com aqueles que não têm temor. Terceiro, com quem o Senhor está? Com os que o temem, com os puros de coração, com os íntegros, com os que são fiéis. 2 Samuel capítulo 22, 6. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro. Isso chama-se reciprocidade. A reciprocidade de Deus. Eu honro os que me honram. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De acordo com a maneira que eu trato a Deus, Ele vai me tratar. Se eu honro a Deus, Ele vai me honrar. Se eu me mostro fiel a Ele, Ele vai se mostrar fiel a mim. Salmo 18, 24. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Fidelidade. Deus não está com os infiéis. Deus não anda com infiéis. Ele podia ser infiel a Deus, mas Ele disse assim: como que eu vou pecar contra o Senhor? Como poderia eu pecar contra o meu Senhor? E por último, eu encerro aqui. Com quem o Senhor está? Repete comigo. Com quem está com Ele? A Bíblia fala que o Senhor estava com José. Mas espera aí, irmão. José também. E antes do Senhor estar com ele, o Senhor só estava com José porque José estava com Deus. O Senhor estava, irmãos, eu sinto tanta unção aqui nesse altar, irmãos. O Senhor estava com José porque José estava com o Senhor. Ele decidiu estar com Deus. Ele decidiu ser íntegro, puro de coração, temente. Ele decidiu ser temente. Ele decidiu ser fiel. Isso é uma decisão. Ele decidiu ser íntegro, ter uma vida pura, uma vida santa. Deus não habita com gente que não quer abandonar o pecado, porque Deus não ouve a pecadores, mas aquele que é temente a Ele, que faz a sua vontade, esse Ele ouve. Com quem o Senhor está?
com quem está com ele. Segundo, eu encerro aqui, de verdade, 2 Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor, escute, com quem o Senhor está? Com quem está com ele. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Deus estava com José, porque antes José estava com o Eterno. Fique de pé, irmão, por favor, se coloque de pé. Eu sinto a glória do Espírito Santo aqui nesse lugar. Deus está aqui, irmãos. Tome a decisão nesta manhã. Deus quer andar com você. Deus quer transformar maldição em bênção. Chega de não experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem direito a ser próspero, a ser abençoado em tudo aquilo que você realizar. Coloca para mim aquele playback, Rodrigo. Deus me levanta, por favor. Deus quer que você experimente. Deus quer que você viva as suas promessas. Deus quer te levar a lugares extraordinários onde você nunca esteve. Deus quer te exaltar. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa andar com Ele. Por que as coisas estão dando errado? Nós precisamos rever como anda a nossa comunhão com Deus. Porque se as coisas não estão caminhando da maneira que era para estar acontecendo, algo está errado conosco. E nós precisamos rever como vai a nossa vida com o Senhor. Coloca para mim, Rodrigo, por favor. Se alguém puder apagar essas luzes aqui na frente. Jesus, anda conosco, Pai. Nós decidimos hoje andar com o Senhor, meu Deus. Hoje nós